E aí, fiel, deu pra sentir o dedo do Dorival aí? Você tá doido, hein? O cara é diferente, mano. Agora a gente tem um treinador, assim, né? Vamos ser sinceros. De Vitor Pereira pra cá, a gente teve 3 caras que a gente pode considerar treinador. O próprio Vitor Pereira, um bom treinador. O Ramon Dias foi um bom treinador. É que ele tinha umas decisões contestáveis, mas ele era um bom treinador. Tinha variação tática, podia fazer mais do que uma tática. E agora o Dorival. Se ele vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas que ele é um bom treinador é indiscutivelmente. Tem tudo para dar certo, né? É indiscutível. Tudo para dar certo. Eu acho, particularmente, que é o melhor treinador que a gente podia contratar no momento. No momento é. Se você for pegar as opções que a gente tem no mercado e até as que não tem no mercado, ele era o cara para ser. Na verdade, a gente já devia ter contratado ele lá atrás. Mas por outro lado, se você for pensar que foi bom, porque lá atrás, beleza. A gente poderia ter ganhado. Ia perder para a seleção igual o São Paulo perdeu. Exatamente, então não tinha que ter. Tá bom, então. Agora veio na hora certa. Na hora certa. E vamos falar uma coisa antes de começar a comentar sobre esse jogo, que é a representatividade do Corinthians na CBF, que é 0, né? Augusto Melo, a diretoria, o Corinthians não tem nada. Já aconteceu no ano passado com a troca de data da Copa do Brasil. A gente já viu ali que a gente não tinha poder nenhum, deixou os caras fazer o que queria lá, e ficou com notinha lá, notinha aqui, notinha lá, não adianta nada. Chega lá, bater o pé e brigar por uma coisa melhor, né? Na verdade, nós estamos andando para trás, né? Antigamente, o poder nosso era gigantesco, né? Vamos colocar lá muito atrás, né? Na época de Vicente Mateus, por exemplo, o Corinthians era sempre, na dúvida, dá pro Corinthians. Caiu aqui, né? Tinha até as piadinhas, né? Caiu lá no quintal de casa, era pênalti pro Corinthians. Porque realmente era assim, os caras nos ajudavam na dúvida, tá? Hoje não. Hoje é tudo contra nós. Depois do VAR, principalmente, pô, pelo amor de Deus. O Corinthians parece que perdeu a moral. Os caras, tudo que... Qualquer coisa que acontece é contra o Corinthians. Pô, os caras... E outra, deixa eu colocar o juiz que prejudica num jogo, apita de novo outro jogo. Outra coisa que o Corinthians não consegue brigar. Os caras não colocaram impõe, o pior juiz do campeonato até agora, desde o ano passado, mas até agora, o pior juiz do campeonato, colocaram pra apitar o jogo do Corinthians nessa rodada. Rodada passada, contra o Flamengo, um pênalti ridículo. Pô, você falar que aquilo ali é pênalti, o cara sente um toquinho no pé, dá um passo, pensa, eita, poxa, tocaram no pé. Ele viu que não ia pegar mais a bola. Ele viu que a bola tava indo pra fora, falou, bom, vou cair que é pênalti. Aí deu pênalti pros caras. No outro jogo, o cara empurrou o Yuri Alberto dentro da área, aí o cara faz o gol com o Yuri Alberto caindo, foi falta no Yuri Alberto, também nada. Então, umas sucessões de erros que vai acontecendo, claro, não tô dizendo também que, né, porque os caras erram pra todo mundo. Mas a nossa representatividade, tipo, vamos mandar notinha, ou nesse jogo aí, por exemplo, que empurraram o Yuri Alberto, não fizeram nada, não falaram nada, não tiveram nenhuma reclamação. Então tá faltando o Corinthians e a diretoria ter mais representatividade na CBF, brigar, ser mais, né, chato assim nessa questão, brigar, ter mais representatividade mesmo. Tá lá com os caras, enchendo o saco dos caras pra poder parar com essa palhaçada, né? Pelo menos os caras pensar no próximo jogo e falar, puta, não vamos mandar esse juiz não, porque o Corinthians vai vir aqui encher o saco a semana toda. Exatamente. Tem que contratar um cara que seja o chato, que vive na CBF reclamando de tudo. Que é assim que funciona. Se não reclamar, os caras continuam, tá bom, manda lá pro jogo do Corinthians. Então não pode, é ridículo. É igual ontem, pelo amor de Deus, né? Pô, toda hora era gol, daqui a pouco vamos procurar um lance para anular o gol. Até no pênalti eu comemorei, fiquei esperando pra ver se os caras iam achar alguma coisa, né? Vai invadir a área, alguma coisa que o cara vai dar aqui pra anular esse pênalti também, né? Tá maluco. E procura, você vê que procura. O gol do Yuri Alberto, o cara fez de tudo pra tentar dar um impedimento, só que não conseguiu. Mas aí procura 10 lances pra trás pra ver, peraí, vamos ver se não foi falta lá no começo da jogada, na jogada anterior. Não pode, pô, a gente tem que se impor nisso aí pra acabar com essa palhaçada. E ainda temos que escutar cara de pau do jogador do Inter sair do jogo e reclamar. Não, é brincadeira. E aí vamos ver, aí a gente pode ainda falar pra ele, então vamos lá, o seu jogadorzinho, vamos tirar os 3 gols, né? Vamos tirar os 2 gols anulados e vamos tirar o pênalti, ainda assim a gente ganha de 3-2 o jogo, olha só, que coisa, é brincadeira não? Não, esses caras tá de sacanagem. Então, e aí, como é que pode, né? A gente ainda tem que ficar ouvindo isso e é perigoso os caras, no próximo jogo, esse juiz não apitar mais o jogo dos caras, porque os caras vão ter uma representatividade, porque a gente não tem, né? Mas enfim, vamos voltar a falar de Dorival, né? Como esse cara sabe analisar o jogo, sabe olhar o jogo, além de ter poupado os jogadores no Novo Horizontino, que se a gente sair com um empate ali tava bom,
porque um time que nunca tinha jogado junto, né? Aquele time daquela formação nunca jogou junto. Então se a gente saía com um empate, tava bom, a gente conseguiu jogar um jogo equilibrado. Uma coisa que o Memphis reclamou, que foi, os caras pegam a bola de fora da área, pensa e bate pro gol e não chega ninguém pra aproximar. Já é o segundo jogo que ninguém consegue chutar de fora da área. É o segundo jogo. Então toda vez que alguém pega, alguém morde ali, aproxima e não deixa o cara bater. É isso que tinha que fazer. Só o outro treinador que não via isso. Porque os caras pegavam a bola, pensavam, vou chutar. Chutava, e aí é mais fácil do cara acertar um ângulo, acertar um chute de longe. E aí você vai falar, a culpa é do Donelli? Em algumas coisas poderia ser. Mas o Hugo também tomou gols de fora da área. Porque, uma hora o cara vai acertar. Uma avenida ali na frente ali, o cara chutava, tocava, fazia o que queria. Né? Uma hora o cara vai acertar, porque não tem jeito, o cara chutando, os caras têm qualidade, são jogador profissional, os caras têm qualidade. Então uma hora um cara bom vai acertar um chute, não tem jeito. O cara acerta, igual o gol do Roberto ontem. E olha que veio 2 na marcação dele, né? Mas foi habilidade pura. Mas... E aí o Dorival sabe ler o jogo, né? E aí o que acontece? Você viu que ele, primeiro tempo, quando estava jogando bem, deu uma dormida, foi bem. O primeiro chute do Inter a gol foi aos 30 minutos do primeiro tempo. Até aí, não tinha sido chute nenhum do Inter. Beleza, a gente tá cedendo muito escanteio, mas o Dorival vai acertar aos poucos as coisas, tudo bem, até porque o escanteio deixa a gente já em choque, né? Com esse escanteio, a gente lembra do passado recente e já fica desesperado. Mas aí, cara, o primeiro chute dos caras foi aos 30 minutos, e depois a gente deu 2 dormidas, tomou 2 gols ali, ridículo. O primeiro gol ainda que foi o que cruzou, né? Foi o primeiro, né, que cruzou e o Hugo catou borboleta. Então, o primeiro gol cruzou, o Hugo, goleiro, catou borboleta e o Hugo, zagueiro, ficou dormindo parado na área e deixou o cara... Foi falha dos Hugos. Dos 2 Hugos, nesse gol. Na verdade, começou com o Mateuzinho errando, caindo, né? Na jogada, escorregando, sei lá. Ele foi dar o carrinho, só que ele travou no chão e não conseguiu dar o bote. Mas até aí foi só um cruzamento. A falha maior foi porque o Hugo era para dar um passo a mais, ele quis saltar antes da hora, saltou antecipado. Era um passo a mais, ele tirava a bola fácil. Então foi um erro pequeno e ainda combinou com uma sorte gigantesca do atacante, porque a bola estava quase em cima da linha. Aquela jogada, o mais fácil, o mais certo, era no que ele bater, ela voltar para dentro da área. Porque ele ia em cima dali, ele ia bater para dentro, ela ia voltar para o meio. Mas ele conseguiu fazer a bola passar só onde passava somente a bola. E a falha do lateral, que não acompanhou, né? Que ficou dormindo, deixou o cara passando nas costas dele e não acompanhou ele, né? Infelizmente o lateral, o Hugo, é uma vergonha, né? Ele é muito fraco, eu não sei, parece que ele dá umas dormidas em campo, ele esquece que ele tem que marcar o cara. Ele fica focado, é incrível. Se você olhar esse gol, ele fica olhando, preocupado que o Hugo tem que pegar. E aí ele não lembra que o Hugo, tem que marcar o cara. Aí o cara sai, vai embora e ele fica parado. É incrível. Então ele precisa acordar. Ele não é jogador para Corinthians, né? Não é. Ele não é jogador para Corinthians, apesar de que o Dorival falou uma coisa que é muito legal. Ele disse, todo mundo vai ser testado mais vezes, vai ser conversado, vai tentar corrigir e vai tentar fazer os caras jogar. Né? De repente, se ajustar isso daí, ficar mais atento, cobrar dele, fica mais esperto, tá dormindo, porque a característica forte dele é de marcação, né? Porque ele não tem esse avanço depois do meio de campo ali. Não, é coisa que parece que os caras estão meio... Os caras ficam deslumbrados com tudo que acontece no Corinthians, que jogar no Corinthians não é fácil, né? Que nem eles mesmo dizem, quando chega lá que vê aquele estádio, aquele povo cantando o tempo todo, aquela vibração, aquela energia, eles perdem um tempo ainda... admirando tudo isso. Então tem hora que os caras ainda estão admirando a torcida e a coisa acontece nas costas dele e ele nem percebe. Mas o bom é isso, é o Dorival enxergar enxergar que tem que trocar. Porra, não tá bem, virou o jogo, já troca. Coisa que o nosso treinador anterior não fazia. Os anteriores, né? Desde lá do Tonhão, você via que não tinha que mudar o time no intervalo porque não tava dando certo e ele não mudava. Esperava lá por 30 minutos, quando faltava 15 minutos para acabar o jogo, quer mudar. Aí não tem jeito. E o Bidu, que entrou no lugar do Hugo, entrou muito bem. O Bidu fez tudo. Mudou o jogo, né? Mudou muito o jogo ali pelo lado esquerdo, porque o Inter estava crescendo muito ali pelo lado esquerdo. Porque ele sabia que o Hugo não ia avançar, então ele deixava a vontade ali para ele, né? E vamos falar também do... Não, só do Bidu, o Bidu tanto defendeu melhor, quanto atacou. Porque o gol do empate, foi ele que cabeceou de volta pro Yuri Alberto, no meio da área, né? E ainda sofreu um pênalti. Que foi inteligente. O juiz estava em cima e não viu, né? O cara deu uma solada no meio da barriga do cara. O juiz estava olhando e falou, não pegou.
A palhaçada desse juiz. E outra coisa, a malandragem dos nossos jogadores, né? Porque antigamente, uma solada dessa, o cara levantava, ia reclamava e saia fora. Hoje ficou deitado até o VAR chamar e olhar. Então é isso. E o time inteiro, olha que legal. Ele ficou deitado, o time todo foi para lá, principalmente o Michael, eu gosto disso do Michael. O Michael foi para cima do juiz, foi dando peitada e a bola tava em jogo. E ele continuou, o juiz continuou dando peitada, o juiz parou o jogo. E, sem a bola sair, o juiz parou o jogo. Né? Porque o Michael ficou em cima dele, dando peitada e reclamando, pô, você não viu isso? Como é que não foi? Aí ele parou o jogo, que não deveria, já foi errado de novo, ele tinha que deixar a bola sair. Se ele não deu nada, ele tinha que deixar o jogo sim. Parou por quê então? Pra você ver como é ruim esse juiz, né? E ele não pode nem dizer que ele parou por causa do jogador, porque ele nem tava olhando, o jogador ficou lá e ele correndo, olhando pra lá, e o Michael em cima aqui, ele correndo pra lá, e a bola tava na frente e ele parou o jogo por nada. Pra esperar o VAR falar alguma coisa pra ele. Pra esperar, ele ficou com ele, pensou bem, falou, puta, acho que foi, vamos esperar o VAR, para o jogo, deixa o VAR analisar. E demorou pra analisar o VAR, né? Diga-se de passagem, um pênalti ridículo que deu pra ver, pô, o cara só foi na barriga do cara, um baita de um pé alto, e o VAR ainda tem coragem de ficar pensando um monte de vez e chamar e falar, não, mas olha aí você, o que você acha? Então, tá complicado, mas é isso. O importante é que tá melhorando, o time tá ficando mais malandro, né? De fazer hora, de fazer cera. O Ranieri também jogou muito, diga-se de passagem, né? E essa expulsão ele limpou 2 e já ia embora. E na verdade ele nem tomou pancada. O cara até tentou, né? Mas ele pulou, né? Ele ia pegar. Ia se tomar. ele ficasse, ele ia pegar, né? Mas ele ia pulou, tomar. Mas né? eu digo da malandragem de ficar no chão, de segurar, como se o cara tivesse pegado nele, né? Então, isso tudo também está mudando, que esse time tem que ter essa malandragem, tem que ser mais malandro quando precisa ser. Isso é importante. E um ponto rápido para a gente só passar rapidinho por aqui. A partida do André Ramalho, uma muito boa partida, uma excelente partida do André Ramalho. E o comentário dele que ele falou, né? Que ele deixou ele nas inteirinhas ali entender que quando um sistema tático não favorece a zaga fica mais exposta e, obviamente, todo zagueiro que entra é ruim, né? E todo mundo sabia disso. Você vê que uma zaga mais protegida ali, desde o meio campo para cá, a gente já consegue ver. Por mais que a gente tenha tomado 2 gols de uma desatenção ali de um ou outro jogador, mas a zaga não foi tão exposta e nem tão mal. Tanto o André Ramalho quanto o Kaká. Se você for parar para pensar, você não tem o que falar. O André Ramalho falhou aqui ou o Kaká falhou ali. Então, os dois foram bem. Até o Kaká jogou bola ontem. Foi bem, o time. E o Ramalho, principalmente, o Ramalho é bom de bola, cara. Ramalho Coronado, você olha o cara, eu acho que ele ele é quase ele era assim, tipo um cara que deveria ser volante pela qualidade que ele tem, principalmente de toque de bola, de saída de bola. Mas ele ser um zagueiro de qualidade. Assim. Ele poderia jogar na frente da zaga ali, como primeiro volante, que ele daria conta sossegado. Tem que trazer ele é um cara. Então, esse é o problema. Mas ele é um cara muito bom. Só de dominar a bola, da frieza, de olhar, você vê o jeito dele se posicionar, você tá vendo que o cara conhece de bola. Então, é igual o Coronado, pô. É a mesma coisa. O Coronado vem numa nhaca desgraçada, que eu não sei o que acontece, mas ele é bom. Talento ele tem, né? Não pô, tem você vê ele pegar na bola, você fala, caralho, o jeito dele bater na bola, o jeito de dominar a bola, a frieza que ele dava de ontem é uma frieza de cara diferenciado, né? Não é qualquer um. Você pode ver o Ferreirinha no jogo da sexta-feira contra o time lá, sei lá quem, Fortaleza, né? E aí ele foi na frente do goleiro, ficou meio assim, puxou pro lado e se jogou, porque ali nem foi pênalti. E o Coronado teve a mesma possibilidade e deu aquela cavadinha com... Não é que é frieza, o cara é gelado, uma geladeira. Ele armou como se fosse dar o chute, o goleiro fechou pra pegar, ele só tirou o peso da bola por cima do goleiro. Um golaço que os caras... O cara tem família, né? Tem que respeitar que o cara tem família também, né? Essa foi a melhor. A melhor, o cara falar, pô, não faz isso, Coronado. O cara tem família, Coronado. É brincadeira. Mas é isso aí, Fel. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, se vocês gostaram, o que você está achando do trabalho do Dorival, que é muito cedo ainda. Que ele falou muito que bateu na tecla, que ele treinou muito os gols, né, que aconteceram, ele treinou muito, cruzamento Carrilho, Yuri Alberto, cruzamento do Carrilho e o Memphis fez o gol, que foi um pecado ter sido anulado aquele gol do Memphis. Mas é isso, cara, é isso, trabalhou bem. Só pelo golaço, meu. Não devia, o VAR tinha que tomar vergonha na cara, que primeiro que não tinha nem que chamar mesmo, porque a jogada já tinha acontecido. Já tinha ido pra frente, pra trás, já tinha rodado o campo todo a bola. E depois do gol você vai chamar numa jogada lá que aconteceu há 2 minutos atrás. Isso não existe. O VAR pisou na bola, grandão. E pelo golaço, né, meu? Você não tem nem que comentar. Fala, tá bom, juiz, bota a bola no meio e segue o jogo.
porque merecia muito. Mas, como o VAR não tá favorecendo o Corinthians, isso tudo acontece com a gente. E os caras falam do Memphis, mas só um dado aqui, desde quando ele estreou, nenhum outro jogador teve mais participação de gols do que ele. O cara é diferenciado, então se o pessoal fala, tem dúvida de alguma coisa do Memphis, ou quando ele faz gol, ele dá assistência. O cara é fera, o cara é diferenciado. Aí o cara fazer que nem o Neto comentou, puta merda, eu acho que com essa assistência o Neto já vai ganhar mais 1 milhão e não sei quanto agora. Vai, com certeza, mas é assim, mas bateu as metas enquanto dele, o cara né? estiver dando resultado, não tem que questionar de pagar na meta não. O ruim é pagar salário alto para jogador que não dá resultado. E outra coisa, ele além de jogar bem, ele também é um cara que ele cobra bastante do time, né? Cobra, orienta, ele xingou todo mundo. Não, e no intervalo, ele voltou primeiro e ainda começou a conversar com um ali, conversar com o outro, conversar com o filho do Dorival. Ele ficou um tempão conversando. Ainda teve um comentarista que falou assim, parece que ele tá dando orientação ali pro filho do Dorival, como é que vai ter que acontecer o segundo tempo. Porque ele ficou lá conversando com o cara, e ele reclama mesmo. E ele reclama, ele não gosta de perder. Então, isso é muito bom. A gente tem gente assim que tem que reclamar, que não adianta ficar só com cara feia, não. Tem que ir lá e falar e cobrar e mostrar a sua posição. O que você acha que tá bom, que tá errado, aonde pode dar certo. Aí a coisa vai. Eu acho que esse time agora, bicho, vai pegar uma arrancada incrível. Se a gente acertasse esse sistema defensivo, o meio campo pra frente, a gente já tem uma qualidade absurda. Acertou essa defesa, não tem pra ninguém. Fechou, pessoal? Ó, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos aí da Fiel, os corintianos aí, pra fortalecer o canal. Tamo junto. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!